Meu nome é Laura Mendes, tenho 25 anos e sou fotógrafa profissional. Moro em São Paulo, uma cidade que nunca dorme, repleta de oportunidades e também de perigos ocultos. Minha vida sempre foi agitada, dividida entre sessões de fotos, eventos sociais e encontros com amigos. Nunca imaginei que um dia estaria escrevendo um relato real de terror, compartilhando uma experiência que mudou minha vida para sempre. Tudo começou há cerca de 6 meses, quando recebi uma mensagem anônima em minhas redes sociais. Era um elogio simples sobre uma foto que postei, algo que acontece frequentemente no meu trabalho. Agradeci educadamente e não dei muita importância. No entanto, as mensagens continuaram, tornando-se mais frequentes e pessoais. A pessoa parecia saber detalhes da minha vida que eu não havia compartilhado publicamente. No início, pensei que fosse alguém próximo, talvez um amigo brincalhão. Mas conforme as mensagens se tornavam mais invasivas, comecei a sentir um terror psicológico real se instaurando em minha mente. As palavras eram elogiosas, mas havia algo perturbador nelas. Uma admiração que ultrapassava os limites do normal. Certa noite, após uma sessão de fotos que se estendeu até tarde, voltei para casa exausta. Enquanto subia as escadas do meu prédio, senti como se estivesse sendo observada. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Descartei como sendo fruto do cansaço. Porém, ao entrar no meu apartamento, encontrei uma rosa vermelha em cima da mesa da sala. Meu coração disparou. Eu morava sozinha, e ninguém tinha a chave além de mim. Tentei racionalizar. Talvez eu tivesse esquecido de trancar a porta pela manhã e alguém tivesse deixado a flor como um gesto romântico. Mas quem faria isso? Liguei para minha melhor amiga Mariana para desabafar. Mari, algo estranho aconteceu. Encontrei uma rosa na minha sala, e não sei como ela chegou lá. Você tem certeza de que trancou a porta? Perguntou ela preocupada. Acho que sim, mas agora não tenho certeza de nada. Talvez seja alguém interessado em você. Pode ser romântico. Não sei. Estou com um mau pressentimento. Mariana tentou me tranquilizar, mas a sensação de medo baseado em fatos reais não me abandonava. Decidi trocar a fechadura no dia seguinte e ser mais cuidadosa. As semanas seguintes foram tranquilas, e comecei a pensar que talvez tivesse exagerado. Porém, as mensagens anônimas continuaram, agora com fotos minhas tiradas na rua, no mercado, até mesmo na janela do meu apartamento. Era claro que alguém estava me seguindo, e o terror psicológico chocante estava afetando minha sanidade. Fui à delegacia para registrar uma ocorrência. O policial que me atendeu, o inspetor Ricardo, foi atencioso. Senhorita Mendes, vamos investigar o caso. Por enquanto, recomendo que evite lugares isolados e esteja sempre acompanhada. Agradeci e saí da delegacia sentindo um misto de alívio e medo. Apesar de terem levado meu relato a sério, sabia que as chances de encontrarem o responsável eram pequenas. Uma noite, enquanto editava fotos em meu computador, recebi um e-mail sem remetente. Abri, hesitante, e vi uma foto minha dormindo. Senti um frio percorrer minha espinha. Alguém havia entrado no meu apartamento novamente, apesar das medidas de segurança que tomei. Liguei imediatamente para Mariana. Mari, ele esteve aqui. Mandou uma foto minha dormindo. Não sei mais o que fazer. Estou indo para aí agora. Enquanto esperava, ouvi passos no corredor. Meu coração acelerou. Peguei uma tesoura que estava na mesa como forma de defesa. Os passos pararam diante da minha porta. De repente, uma batida forte ecoou. A voz de Mariana soou do outro lado. Laura, sou eu! Abri a porta aliviada e a abracei. Precisamos chamar a polícia novamente, disse ela, decidida. Entramos em contato com o inspetor Ricardo, que veio até o apartamento. Após examinar o local, ele encontrou sinais de arrombamento na janela da cozinha. Ele pode estar monitorando seus movimentos, afirmou Ricardo. Vamos colocar uma viatura de vigia na rua. Apesar das medidas, o sentimento de insegurança não diminuía. As experiências reais de terror estavam consumindo minha vida. Comecei a evitar sair de casa, cancelando trabalhos e encontros sociais. Certa manhã recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com hesitação. Alô? Uma respiração pesada era tudo o que eu ouvia. Então, uma voz masculina sussurrou. Você não pode me evitar para sempre, Laura.
Desliguei o telefone em pânico. Decidi que precisava sair da cidade por um tempo. Mariana sugeriu que eu fosse para o sítio de sua família no interior, um lugar tranquilo onde poderia me recuperar. Arrumei minhas coisas e, acompanhada por Mariana, viajei para o sítio. O ambiente era acolhedor, cercado por natureza e longe do caos urbano. Comecei a me sentir mais segura, acreditando que havia escapado do meu perseguidor. Por alguns dias, tudo foi perfeito. Caminhadas ao ar livre, noites estreladas e o silêncio reconfortante do campo. Mas o terror sobrenatural real estava prestes a me alcançar novamente. Uma noite, enquanto jantávamos na varanda, notamos uma figura parada ao longe, próxima às árvores. Mariana tentou me tranquilizar. Deve ser algum vizinho ou alguém passando. Mas algo dentro de mim dizia que não era uma coincidência. A figura permaneceu imóvel por alguns minutos antes de desaparecer na escuridão. Decidimos reforçar as trancas e permanecer alertas. Durante a madrugada, fui acordada por um barulho vindo do andar de baixo. Mariana também acordou, e juntas descemos para verificar. Encontramos a porta dos fundos aberta e um bilhete deixado sobre a mesa. Você não pode fugir de mim. O terror arrepiante estava novamente presente, mais forte do que nunca. Ligamos para a polícia local, que fez uma busca na propriedade, mas não encontrou ninguém. É possível que alguém tenha seguido vocês da cidade, disse o policial. Recomendamos que voltem para São Paulo, onde terão mais proteção. De volta à cidade, senti que estava presa em um pesadelo sem fim. O relato de medo verdadeiro que vivia parecia não ter solução. O inspetor Ricardo intensificou as investigações, mas sem resultados concretos. Decidi contratar um detetive particular, Carlos, especializado em casos de stalking. Ele começou a monitorar minhas redes sociais, ligações e qualquer pista que pudesse levar ao meu perseguidor. Após algumas semanas, Carlos me chamou para uma reunião. Laura, acho que encontrei algo. Todas as mensagens e ligações vêm de dispositivos descartáveis, difíceis de rastrear. Mas encontrei um padrão nos horários e locais das fotos que ele envia. O que isso significa? Significa que ele está sempre próximo, possivelmente alguém que você conhece. Essa revelação me deixou abalada. Comecei a desconfiar de todos ao meu redor. Colegas de trabalho, amigos, até mesmo vizinhos. Uma noite, enquanto revisava mentalmente todas as pessoas que poderiam ser suspeitas, lembrei-me de um ex-namorado, André. Terminamos há mais de um ano, e ele não aceitou bem o fim do relacionamento. Decidi compartilhar essa informação com Carlos. Pode ser ele, vou investigá-lo, disse o detetive. Enquanto aguardava respostas, as mensagens e ameaças continuavam. O terror psicológico real estava me consumindo. Certa tarde, recebi um pacote sem remetente. Abri com cuidado e encontrei um álbum de fotos minhas, desde a infância até momentos recentes. Algumas fotos eram claramente tiradas sem o meu conhecimento. No fundo do álbum, havia uma carta escrita à mão. Laura, você é minha musa. Cada momento seu é uma obra de arte que preciso capturar. Não tente me afastar, pois estamos destinados a ficar juntos. As palavras eram um relato assustador de terror, mostrando a mente perturbada do meu perseguidor. Carlos retornou com informações sobre André. Ele tem um álibi sólido. Estava viajando a trabalho durante alguns dos incidentes. Isso me deixou ainda mais desesperada. Se não era ele, quem poderia ser? Decidi confrontar meus medos e retomar minha vida. Voltei a trabalhar e a socializar, mas sempre atenta aos arredores. Em uma exposição de arte, senti novamente aquele olhar penetrante. Olhei ao redor, mas não vi ninguém conhecido. De repente, um homem aproximou-se. Laura Mendes, sou um grande admirador do seu trabalho. Obrigada, respondi educadamente. Meu nome é Paulo. Já nos encontramos antes em alguns eventos. Tentei lembrar, mas sua fisionomia não me era familiar. Talvez, disse tentando encerrar a conversa. Você está maravilhosa esta noite. Continuou ele com um sorriso inquietante. Senti um desconforto, mas não queria ser rude. Obrigada, preciso ir agora. A partir desse encontro, Paulo começou a aparecer em todos os lugares que eu frequentava. Lembrei-me de que ele já havia comentado em algumas das minhas postagens nas redes sociais, sempre de forma elogiosa. Compartilhei essa informação com Carlos. Vou investigar esse Paulo.
Talvez tenhamos encontrado nosso homem. Enquanto aguardávamos os resultados, decidi encontrar-me com Paulo em um local público para tentar entender suas intenções. Marquei um café movimentado, informando Carlos e o inspetor Ricardo sobre o encontro. Que bom que aceitou meu convite, disse Paulo com um olhar intenso. Você tem aparecido bastante ultimamente. Gostaria de saber por quê. Ele sorriu. Acho que temos uma conexão. Sinto que nos entendemos. Não me lembro de termos conversado antes. Isso não importa. O que importa é o que sinto quando estou perto de você. O terror psicológico chocante estava presente em cada palavra dele. Paulo, você tem me enviado mensagens e fotos sem a minha permissão. Isso precisa parar. Seu sorriso desapareceu. Não entendo por que está sendo tão hostil. Só quero estar perto de você. Levantei-me. Preciso ir. Ele segurou meu braço com força. Não pode me deixar assim. Nesse momento, o inspetor Ricardo e Carlos se aproximaram. Senhor, solte-a agora, ordenou Ricardo. Paulo me soltou e olhou para eles com desprezo. Vocês não podem nos separar. Ricardo o deteve, e ele foi levado para a delegacia. Parecia que o pesadelo finalmente estava chegando ao fim. Na delegacia, durante o interrogatório, Paulo confessou ter me seguido e enviado as mensagens. Porém, negou ter entrado em minha casa ou feito as ameaças mais graves. Isso não faz sentido, disse Carlos. Se não foi ele, quem foi? As experiências reais de terror ainda não haviam terminado. Alguns dias depois recebi outra mensagem anônima. Achou que tinha acabado? Ainda estou aqui. O terror sobrenatural real voltou com força total. Se Paulo estava detido, quem estava me perseguindo agora? Decidi revisar todas as informações novamente. Havia algo que eu estava perdendo. Lembrei-me de um cliente recente, o Sr. Henrique, para quem fiz um ensaio fotográfico particular. Ele era gentil, mas um pouco reservado. Durante a sessão, notei que ele fazia perguntas pessoais, mas não dei muita importância na época. Contei a Carlos sobre Henrique. Vamos investigar. Descobrimos que Henrique tinha um histórico de comportamento obsessivo com outras mulheres. Com essa informação, a polícia conseguiu um mandado para revistar sua casa. O que encontraram lá era um verdadeiro relato de arrepiar. Um quarto repleto de fotos minhas, objetos pessoais que haviam desaparecido do meu apartamento e um diário detalhando cada movimento meu. Henrique foi preso, e as provas eram incontestáveis. O terror arrepiante que vivi finalmente tinha uma explicação. Após sua prisão, as mensagens e ameaças cessaram. Comecei a reconstruir minha vida, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. As histórias de horror reais que vivi me ensinaram a ser mais cautelosa e a valorizar minha segurança. Este relato real de terror assustador é uma experiência que não desejo a ninguém. O medo baseado em fatos reais pode ser paralisante, mas também nos torna mais fortes. Espero que minha história sirva de alerta para outras pessoas. Se sentir que algo está errado, confie em seus instintos. Procure ajuda e não permita que o terror psicológico real controle sua vida. As experiências reais de terror que vivi me mostraram que o mal pode estar onde menos esperamos, mas que com coragem e apoio é possível superar até os relatos aterrorizantes reais mais sombrios. Hoje, continuo meu trabalho como fotógrafa, mas com uma nova perspectiva. Valorizo cada momento e sei que, apesar dos desafios, é possível encontrar a paz após o terror psicológico chocante que enfrentei. Este relato de medo verdadeiro é um testemunho de sobrevivência e esperança. Que sirva para inspirar e alertar sobre os perigos que podem estar escondidos à nossa volta.